Isso. Agora já está gravando. Deixa eu colocar o chat aqui só para eu ver se vocês estão falando. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ai, precisava de mais espaço. Deixa eu chegar mais para cá. Aí. Estão conseguindo ver minha tela? Ó, é sobre intervalos reais. Porque a gente sabe, o que a gente sabe? A gente sabe que na nossa reta, deixa eu só atender aqui. Quem é? Não, Guilherme. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Não, é facinho. Não, não, não. É simples, não tem muito mistério, não. Mas a gente tem que pensar na nossa reta numérica a questão. Deixa eu só para desenhar aqui. Deixa eu desenhar uma. Ah, não, eu tenho uma reta aqui. Peraí. Aqui. É só a gente pensar na nossa reta numérica. O que a gente sabe? Ah, peraí, deixa eu. Pode falar, Nadine. Deixa eu conectar a minha coisa. A minha mesa, senão não consigo. Pode falar, Nadine. Deixa eu ver aqui. Falar o quê? Ah, que você tá com a mãozinha levantada aí. Ah, Deve perdão. ter tocado sem querer. Não, não tem problema não. Quando a gente pensa no conjunto dos números reais, vamos pensar. Deixa eu chegar minha tela um pouco mais para cá. Lembra que a gente tinha conjunto dos números naturais? Eram todos, né, os positivos. Quando a gente tinha conjunto dos números inteiros, era quem? Era os negativos, o zero e os positivos. Quando a gente tinha o conjunto dos números racionais, que eram o natural, os inteiros e aqueles que a gente podia escrever na forma de fração. Peraí, né? Não pertence aqui. Por exemplo, quem que pertencia a esse conjunto, por exemplo? Os números decimais, ok? As frações, as dízimas periódicas, né? Todos esses aqui. Ah, tá. Tá baixo? Será que é eu? Será que é comigo? De todo mundo? Ué, gente. Não, seu áudio pra mim tá saindo normal. Tá normal? É. Entra de novo, então, Guilherme. Tá. Vamos esperar o Guilherme entrar de novo aqui. Então, gente, aqui tem as dízimas periódicas, por exemplo. Esse é o conjunto dos números racionais. A gente tem o conjunto dos números irracionais, que são as raízes, por exemplo, o número de Euler, o π, as raízes que não são exatas, ok? E a gente tem o conjunto dos números reais, que são quem? São os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, ok? É um conjunto inteiro. Se a gente fosse representar por diagrama de Venn, a gente diria que eu tenho o conjunto dos números naturais, que está dentro do conjunto dos números inteiros, que tá dentro do conjunto dos racionais. Deixa eu só chegar para cá. Não estou conseguindo. Ah, agora eu consegui. A gente tem aqui
o conjunto dos números irracionais, porque ele está sozinho aqui, e englobando todo esse conjunto, o conjunto dos números reais, ok? Então, os números reais são todos os números que a gente conhece, ok? Então, vamos lá. Quando a gente tem a nossa reta numérica, a gente tem, ó, os números inteiros apenas, ó, que a gente representa o 0, 1, 2, o 3, o 4, 5, né, até o infinito positivo, e os negativos. Só que o que a gente sabe? Que entre, por exemplo, o 0 e o 1 tem infinitos números. Isso a gente sabe. Quem que tá aqui? Tá os decimais, tá os irracionais, ok? Então, é importante a gente saber que entre os números inteiros, a gente tem infinitos números, inclusive os irracionais, os racionais, ok? Isso é importante a gente saber quando a gente pensa de reta numérica, ok? Bom, quando a gente tem um conjunto assim, por exemplo, vou representar um conjunto. Tem o conjunto A. Tem um conjunto A. O conjunto A é 1, 2, 3, até o infinito. A gente sabe que o A é quem? É o conjunto dos números naturais. Eu consigo representá-lo agora, assim. Agora, como é que eu represento o conjunto dos números reais? Como é que eu vou colocar entre chaves aqui todos os números reais? Não tem jeito. Então, como é que a gente vai representar esse conjunto? Pela reta numérica, ok? Pela reta numérica. Esse é o conjunto dos números reais que a gente pensa, vai representá-lo, ok? Bom, então a gente precisa, dentro do conjunto dos reais, a gente precisa representá-los por intervalos, ok? Por exemplo, eu quero representar todos os números que estão aqui, ó, do 0 até o 2. Eu consigo representar ele de uma maneira com chaves? Eu não consigo colocar todos os números dentro, não consigo representá-lo. Então, eu vou ter que representá-lo por intervalos reais, ok? Vamos começar. Deixa eu ir para a matéria aqui embaixo. Bom, quem são esses intervalos? É um subconjunto do conjunto dos números reais, ok? É um pedacinho. Quando eu falo em subconjunto, eu falo assim, é um pedacinho do conjunto dos números reais, ok? Bom, eu posso representá-los de duas maneiras. Eu posso representá-lo. Deixa eu escrever aqui. Por exemplo, eu tenho um subconjunto dos números reais que eu chamo de B. Quem é esse B? É qualquer número que pertença ao conjunto dos números reais, tal que por exemplo, x, esse número, seja maior do que 3, por exemplo. Essa é uma maneira que eu posso representar. Outra maneira, se ele é maior do que 3, então ele vai do 3 até o mais infinito. Aí eu vou representar aqui, ó, assim, e o colchete para fora, ou posso representar assim, ó, entre parênteses. Mas o mais comum é esse aqui, essa forma de representar. Eu representei duas formas diferentes, por sentença e por intervalo, ok? Tudo bem aqui, gente? Ó, representar por sentença e por intervalo. Agora, se eu for lá, eu quero saber, na minha reta numérica, quem é esse conjunto? Aí eu vou lá. Bom, quem é esse subconjunto, na verdade? São todos os números, todos,
do 3 até o infinito, ok? São todos os números x, qualquer número, maior do que 3, ok? Agora, se eu dissesse assim, ó, x maior ou igual a 3, vocês acham que é a mesma coisa? Deixa eu ver aqui. Ah, tá certinho? Tá bom. Oh, que bom. Bom dia, João. Esqueci de dar bom dia. Gente, ó, vocês acham que quando eu digo assim, ó, x é maior que 3, x, gente, qualquer número que esteja aqui nesse pedacinho da minha reta numérica. Por que a gente chama de x? Porque eu não consigo enumerar todos os números que estão aqui. Então, eu vou chamar ele de x. É um número qualquer que esteja ali. Pode ser, por exemplo, 3,5. O meu x pode ser esse. É verdade. O meu x pode ser, por exemplo, 7/2. Pode ser. O meu x, por exemplo, pode ser raiz de 15. Ok? Pode ser também. Ele está aqui, ó, do 3 até o infinito. Ok? Ah, o x aqui nesse caso pode ser igual a menos 3? Não pode. Porque eu só quero o conjunto que está, os números que estão aqui, ó, maiores que 3. Ok? Agora, me ajudem numa coisa. Vocês. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Vocês acham o que x maior que 3 é a mesma coisa que x maior ou igual a 3? O que vocês pensam dessa nomenclatura? Quando eu digo assim, eu quero todos os números maiores que 3. Aí eu quero todos os números maiores ou igual a 3. Quando vocês veem essa desigualdade, que a gente chama de desigualdade, o que vocês pensam? Gente, acorda. Tem que fazer café mais forte, hein, para vocês, hein? Fazer café mais forte quando é Mais 6 da manhã. forte. Tomar um café mais forte para vocês acordarem. Então, gente, me ajudem aí, ó. Quando eu faço. Um vai ter 3 e o outro não. Outro vai ter, vai ser maior que o 3, outro vai ser igual a 3 também. Vai ser igual. Então, nesse conjunto aqui, o 3 não está incluído. O x pode ser igual a 3? Não. Agora, quando eu digo x maior ou igual a 3, eu digo que o x pode ser 3 também. Isso mesmo. Quem falou? Eu não consegui ver. Quem falou? Eu quem? Peraí. Ah, Guilherme. Obrigada, Guilherme. Ok? Como é que eu represento aqui na minha reta numérica o meu intervalo quando eu tenho x maior que 3? Eu coloco aqui, ó, uma bolinha aberta. Ok? Então, aqui, se eu não tivesse nenhuma dessa nomenclatura, tivesse só minha reta numérica ali. Pelo fato de ter a bolinha estar aberta, a gente fala bola aberta, bolinha aberta, a gente diz que o x é maior que 3. Agora, e se eu quisesse o x maior ou igual a 3, onde o 3 está no meu subconjunto? A minha bolinha é fechada. Então, assim que eu represento, quando eu tenho uma desigualdade que não seja igual ao número. Por exemplo, vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer agora que o x é maior que menos 2 e o x é maior... Não, menor, né, gente? Desculpa. Eu já tinha feito maior. Vamos fazer menor. Quando o x é menor do que menos 2 e quando o x é menor ou igual a menos 2. Bom, se é menor, são todos esses números que estão do meu lado esquerdo até o infinito negativo. Bom, então eu tenho
Quando eu tenho só o menor, eu digo o quê? Que o -2 não está no meu conjunto. Então, eu represento aqui, ó, bolinha aberta. Quando eu digo x é menor ou igual a -2, então eu represento aqui, ó, por uma bolinha fechada, que quer dizer o quê? Que o -2 está nesse subconjunto, ele faz parte desse subconjunto. Tudo bem, gente? Agora vamos fazer um... Então, existe várias situações. Existe quando as duas bolinhas são abertas, quando eu tenho um intervalo fechado, ok? Quando eu tenho as duas bolinhas são fechadas, quando uma é fechada e outra aberta, outra fechada, uma aberta, uma fechada, ok? Para o lado esquerdo, para o lado direito. Então, vamos ver cada exemplo desse aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui, primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho um conjunto A e B, né? Que vai do intervalo. Toda vez que vocês verem uma coisa assim, eu quero dizer que isso aqui é um intervalo, que entre o 1 e o 3 tem infinitos números na minha reta numérica, ok? Então, eu tenho um A e um B. Não vou fazer de A e B, que fica muito difícil de entender. Vamos fazer exemplo mesmo real. Por exemplo, aqui, eu tenho um intervalo de 3 até 5. Aí, o que eu sei aqui? Se esse símbolozinho aqui está virado para fora, isso aqui é colchete, não? Esqueci o nome disso aqui. É colchete mesmo, né? É. Que se está virado para fora, quer dizer que o 3 não pertence, o 3 e o 5 não pertencem ao conjunto, ok? Bom, então eu tenho na minha reta aqui, ó, deixa eu voltar aqui na reta. Então, eu tenho um intervalo de 3 até 5. É um subconjunto. Então, ele vai da onde? Ele vai do 3 aqui, ó, até o 5. Então, esse conjunto aqui, que a gente sabe que tem infinitos números, está representado dessa maneira, pelos colchetes. Eu posso dizer também assim, ó, esse conjunto meu, vou chamar ele de B, por exemplo, ele é qualquer número que pertence aos reais, porém ele é o quê? Maior do que 3 e menor, ó, maior do que 3 e menor do que 5. Eu posso representar assim, ok? Ou também eu posso fazer assim, ó, x é menor do que 3 e maior do que 5. Eu acho que mais fácil assim. Ok? Então, eu posso representar dessa maneira ou dessa maneira. Aí, agora, a gente vai pensar nos extremos do intervalo. No caso aqui, os extremos é o 3 e o 5. Agora, ele é o quê? Não tem problema não, João. Sem problema. Agora, vamos pensar nos extremos, no 3 e no 5. Como eu tenho essa desigualdade aqui, eu não tenho o igual, eu quero dizer o quê? Que o 5 e o 3 não está no meu conjunto. Se ele não está, eu vou representar com bolinha aberta. Ok? Ele não está no meu conjunto, porque ele é só maior do que 3 e menor do que 5. São todos os números que estão no intervalo de 3 e 5, com exceção do 3 e do 5. Ok? É um intervalo, a gente fala intervalo aberto, tá? Mas é um intervalo, ok? Agora aqui, segunda situação. Deixa eu trocar aqui. Eu tenho o intervalo de 3 a 5, só que eu tenho o meu colchete viradinho assim, ó, para dentro, pro número. Então, eu vou dizer
que o meu 3 e o meu 5, ele está no meu conjunto, ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou representar aqui, ó? O x é menor do que 5, menor ou igual do que 5 e maior ou igual do que 3. Ok? Quando eu tenho esse símbolo de igual, eu vou representar aqui, ó, com a minha bolinha fechada. Ok? É um intervalo fechado. Ele é fechado, a gente fala assim, é fechado em 3 e fechado em 5. Ok? Tudo bem, gente? Ó, qualquer coisa vocês podem me perguntar no chat aqui que eu tô vendo. Então, essa é outra situação. Agora eu tenho outra situação. Vamos colocar aqui o meu colchetezinho virado para fora e um virado para dentro. Ah, meu Deus. Ó. Um virado para fora e um virado para dentro. Deixa eu só apagar isso aqui, isso aqui. Bom, eu sei que quando eu tenho o colchete virado para fora, que eu posso representar assim também, ó. Posso pôr só o parênteses aqui, tá? É a mesma coisa. Isso quer dizer que o 3 não está no meu conjunto e o 5 está. Então, eu vou dizer que x é menor ou igual a 5 e só maior que 3. Deixa eu apagar aqui os que são bolinha aqui. Então, eu tenho meu intervalo do 3 até o 5. O 3 não está, então ele é bolinha aberta. Agora, o 5 está no meu conjunto, bolinha fechada. Então, ele é aberto em 3, é um intervalo de 3 até 5, aberto em 3 e fechado em 5. Se ele é aberto em 3, o meu 3 não está no meu subconjunto. Se ele é fechado em 5, o meu 3 está no meu conjunto, meu subconjunto. Ok? Agora, se eu fizer outro intervalo, vou fazer um diferente aqui. Se ele é viradinho para fora aqui e viradinho para dentro aqui. Aí eu já tenho outra situação. Vamos lá. Aqui também modifica, aqui é virado para dentro e aqui é o parênteses. Então eu tenho um intervalo fechado em 3 e aberto em 5. Então eu sei que o x ele é só menor que 5 e ele é maior ou igual a 3. Ele é entre o 3 e o 5. Então eu tenho aqui, ó, bolinha fechada em 3, o 5 não pertence ao conjunto, bolinha aberta. Ok? Outra situação que eu tenho, aquelas primeiras que eu falei com vocês. Quando eu tenho por exemplo, o 3, vou colocar 3 não, 5, fechado em 5 e até o mais infinito. A gente representa assim. Quer dizer o quê? Que são todos os números aqui, ó, maiores do 5, que é a partir do 5 até o infinito. Deixa eu apagar esse coisa aqui que está errado. Então, são todos os números que são maiores que 5. Ok? Então, x pertence a R, tal que x é maior. Como o meu colchete está fechado, está virado para o número, é maior ou igual a 5. Vou representar esse conjunto. Então, são todos os números daqui até o infinito. Fechado, bolinha fechada, é em 5. Ok? Agora, se eu tivesse aqui, em vez do colchete assim, eu tivesse
o colchete viradinho para fora. São todos os números maiores que 5. Porém, o 5, ele não está no meu conjunto. Então, eu vou representar com a minha bolinha aberta. E é só maior que 5. Até o infinito positivo. Ok? Agora, eu quero os números que são menores, deixa eu colocar aqui. Menores que menos 5, por exemplo. Como é que eu vou representar na minha reta numérica? Bom, se ele é menor do que 5, são todos os números que estão à esquerda aqui, né? São todos os números que estão para cá, para a esquerda. Então, são todos os números, ó. Do menos 5 até onde? Até o infinito negativo. Então, eu vou representar assim, ó. Menos infinito até o menos 5, colchetezinho virado para fora. Porque o menos 5 não está no meu conjunto. Então, eu vou ter aqui bolinha aberta. Ok? Agora, se eu tiver o colchete aqui para dentro, virado assim, eu vou ter todos os números menores ou iguais a menos 5, inclusive o menos 5. Ok? O intervalo é basicamente isso, gente. Eu dei todos os exemplos possíveis de um intervalo, ok? Eu queria fazer alguns exercícios para ficar mais fácil de visualizar. Por exemplo, deixa eu descer aqui uma reta numérica dessa. Que fica mais fácil da gente... Deixa eu ver onde que estão meus exercícios. Para a gente fazer. Então, vou fazer ali os exercícios. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar no áudio aqui no chat, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Aí, pronto, agora eu tô vendo. Então, vamos lá. Representar graficamente cada uma dos seguintes intervalos. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu só chegar ele para cima aqui. Aí. Chegar isso mais perto aqui. Bom, vou representar graficamente cada um dos seguintes intervalos. Então, eu vou representar aqui na minha reta. Vou pensar na minha reta numérica. Vou pensar nos meus inteiros primeiros. Então, eu tenho um intervalo que vai do menos 3 até o 5. Então, ele vai aqui, ó, do menos 3. Geralmente, a gente, nossa, dá uma riscadinha assim, do menos 3. Deixa eu ajeitar minha... Do menos 3 até o 5. Aí, a gente vai olhar. Colchete para fora, bolinha aberta. Quer dizer que o menos 3 não pertence ao conjunto. Nossa, essa bolinha aberta ficou muito ruim. Ficou parecendo uma bolinha fechada. Peraí. Deixa eu fazer a bolinha primeiro. Aí. Bolinha aberta. E no 5, bolinha fechada. Ok? Assim que eu represento... Não, gente, com essa rabisqueira toda. Deixa eu ajeitar aqui. É que eu tava com a... Pode ser passar por cima, do jeito que vocês quiserem, não tem problema. Eu gosto de fazer essas cobrinhas assim, que fica mais fácil. Tudo bem, gente? Então, representei graficamente o intervalo que vai do menos 3 até o 5, ok? Bom, vamos fazer a letra B. A letra B, ela vai do menos infinito, que pode também ser representado assim, vocês podem ver também, ó, menos, só com parênteses, até 2/3. Aberto aqui no caso, ok? Então, ele vai do menos infinito a 2/3. Então, primeiro a gente vai olhar quem são os valores extremos. O menos infinito, ele vem lá do menos infinito até
o 2/3. Aí a gente tem que pensar, 2/3, quanto que é 2/3? Se a gente dividir 2 dividido por 3, vai dar 6 vezes 3, 18, sobra 2, 6, alguma coisa. Então, ele vai estar mais... Deixa eu só continuar aqui para ver se eu... Acho que é 6,6, sobra 2, baixei. 6,6. Ele vai estar, o 6,5 está aqui no meizinho, ele está mais ou menos aqui. Você não tem obrigatoriedade de saber exatamente onde ele está. Ele está ali. O que você pode fazer é indicar 2/3, ok? Então, ele vai do menos infinito até... Ô, gente, quem disse que 2 dividido por 3 é 6? Vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando, né? Acorda, gente. 2 dividido por 3. Coloco o zero aqui, zero, né? 0, 6, 6, 6, 6. Então, ele vai ser aqui, entre o 0 e 1. Mais ou menos aqui. Vou indicar ele 2/3. Então, o intervalo vai do menos infinito... Oi, tá muito ruim de entender? Tá difícil de entender? Oh, meu Deus. Tá muito difícil? Vamos fazer os exercícios que fica... Não, né? Não. Mentira. Não. Você não é isso, não. Olha, a matemática ou qualquer coisa que você vai estudar, gente, quando você vê pela primeira vez, é sempre... Parece assim, nossa, que coisa impossível, mas não é, tá? É que essa sensação é comum, tá? Principalmente em algumas disciplinas. Sabe por quê? Porque são muito, como é que eu vou dizer? Abstratas, tá? Você não consegue ir lá no supermercado e falar assim, me dá 2/3 de alguma coisa, ou o meu intervalo vai de menos 3. Não, é abstrato mesmo. Não, não, não tem nada disso, não. Não acho isso de você, não. Ok? Vai até o 2/3. Bom, aí a gente tem que ver, ó, aberto. Não, mas a gente consegue. Ó, eu tenho aqui, ó, colchete virado para fora. Se é virado para fora, é o quê? Bolinha aberta. Se é bolinha aberta, o que que eu sei? Que o 2/3 não pertence a esse subconjunto. Todos os números, ó, a partir do menos infinito até o 2/3 estão no meu subconjunto. Porém, o 2/3 não, que é o meu extremo. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer a letra C aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que olhar. Quem são os meus extremos? Quem são os meus extremos? Aqui no caso aqui, ó, é 7/5 e mais infinito. Então, se ele é mais infinito, ele vai partir daqui, ó, do mais infinito. Ai, meu Deus do Senhor, credo. Não tô achando jeito aqui de fazer isso aqui. Então, ele vai, ó, do mais infinito até... Ai, desculpa, gente. Até os 7/5. Então, a gente vai pegar assim. Aonde mais ou menos fica os 7/5? Então, a gente vai dividir 7 por 5. 7 vai dar 1, sobra 2. Aí, abaixo, 0. 1, 20 por 5, 4. Então, é 1,4. Aonde fica o 1,4? Fica entre 1 e 2, que é mais ou menos aqui. Vamos indicar aqui como 7/5. Então, ele vai do mais infinito, né? Ó, do mais infinito até... São todos esses números aqui, ó, que estão aqui, até os 7/5.
Agora eu tenho aqui, ó, colchetezinho virado para o número aqui. Então, ele é fechado. Então, se ele é fechado, bolinha fechada, quer dizer o quê? Que os 7/5 também pertence a esse conjunto, a esse subconjunto. Ok? Vamos fazer a letra D. A letra D é um intervalo que é aberto em 0 e aberto em 2 também, ó, porque o colchetezinho para fora. Qual é o meu extremo? 0 e 2. Então, ele vai do 0 até o 2, ok? Se o colchetezinho tá para fora, eu tenho bolinha aberta, ok? Isso quer dizer o quê? Que o meu conjunto são todos os números que estão entre 0 e 2, porém não tem o 0 e nem tem o 2. Por isso que ele é aqui, ó, colchetezinho para fora. Ok? Letra E. Vou fazer a letra E. Deixa eu apagar esse coisa aqui que tá atrapalhando. Letra E. Agora eu tenho aqui, ó, fechado em -1 e aberto em 1. Então, o meu extremo é -1 em 1. Aí eu venho aqui, ó. Então, é aqui, ó, -1 até o 1. Aí eu vou olhar, fechado e -1. Então, bolinha fechada. Quer dizer o quê? Que o -1 pertence ao conjunto. E o 1, colchetezinho para fora. Bolinha aberta. Quer dizer o quê? Que o 1 não pertence a esse conjunto. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Aí vão falar de raiz, né? Eu falei semana passada como é que a gente ia. Como é que a gente acha mais ou menos a média de uma. Deixa eu só salvar um negócio aqui. Ok. Como é que a gente sabe mais ou menos quanto que vale uma raiz quando ela não é exata, né? Então vamos lá. Então eu tenho aqui o meu intervalo aberto, ó, em raiz de 2 até o 5. Aí vamos voltar lá no. Ah, e quanto que vale raiz de 2, gente? Aí eu vou pensar, raiz de 2. Raiz de 2, vocês concordam que está entre raiz de 1 e raiz de 4? Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então, raiz de 2 está entre 1 e 2. Na minha reta aqui, ele está aqui, ó. Raiz de 2 está aqui, ó. É um desses valores aqui, entre o 1 e o 2. O 2 está mais próximo do 1, né? Então, eu posso dizer, do 2, ele está 3. Então, posso dizer que é 1,2, 1,3, por aí. Não precisa exatamente a gente achar onde é o raiz de 2. Então, é 1, alguma coisa. Ah, vamos colocar ele mais próximo do 1 aqui. Então, o raiz de 2 está aqui. O meu intervalo vai do raiz de 2 até o 5. Olhei aqui quem são os extremos. Raiz de 2 até 5. Aí vamos ver. Ele é aberto em raiz de 2 e aberto em 5 também. Então, ele é bolinha aberta aqui no raiz de 2 e no 5 também. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho que o meu conjunto, meu subconjunto, são todos esses números entre raiz de 2 e 5, com exceção do raiz de 2, a raiz, né? E o 5 aberto. Raiz, por exemplo, raiz de 4, eu posso escrever como sendo 2 elevado a 2 raiz. Quando eu tenho, aqui o índice é 2. Quando eu tenho o mesmo índice, eu posso tirar da minha raiz. Posso pensar desse jeito também. Porque o raiz de 4 é 2. Porque, na verdade, a raiz, a radiciação, né, é o inverso da potenciação. Ok? Por exemplo, quando eu tenho raiz quadrada, quando eu não coloco o número aqui, ele é 2, tá, gente? Aí a gente não põe, mas a gente sabe que é 2. De 8, por exemplo. Como é que eu vou resolver essa raiz? Bom, vamos decompor o 8 aqui
em fatores primos. O menor primo é o 2. 8 divide 2? Divide. 8 dividido por 2, 4. 4. O próximo primo, que é também o 4, dá para dividir por 2. 2. 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, eu posso dizer que 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, vamos colocar aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Quando eu lembro de potenciação, eu lembro o quê? Quando eu tenho 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3, o que eu faço? Repito a base e somo os expoentes. Não é assim que a gente faz? Aqui nós vamos fazer isso aqui, ó, para o nosso expoente virar 2. Então, vamos lá. Então, eu tenho raiz, vou repetir a base e somar os expoentes aqui, ó. Aqui é 1, 2, vezes o 2. Como o nosso índice aqui é 2 e eu tenho um número elevado a 2, ele vai para fora da raiz. 2. O 2 aqui é elevado a 1. Eu não posso tirar ele da raiz porque ele tem expoente diferente aqui do meu índice. Então, ele tem que ficar dentro da raiz. Então, raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Por exemplo, aqui eu tenho uma raiz que não é exata, ok? Aqui ainda deu para a gente fatorar em números primos iguais para a gente poder tirar. Mas, por exemplo, quando eu tenho raiz de 7, quanto mais ou menos vale raiz de 7? Eu vou pensar nos dois próximos aqui, que são raízes inteiras, né? que são raízes exatas. O próximo aqui é o raiz de 9, porque o raiz de 8 não tem raiz exata, mas o raiz de 9 tem, que a gente sabe que é 3. E o próximo anterior aqui, antecessor do 7. Bom, raiz de 6 não é exato, raiz de 5 não é exato, mas o raiz de 4 é exata. E raiz de 4 é quanto? 2. Então, você concorda que raiz de 7 é menor do que raiz de 9 e o raiz de 4 é menor do que raiz de 7. Então, quanto que vale o raiz de 7? Vale aqui, o 7 está mais próximo do 9 ou mais próximo do 4? 4, 5, 6, 7, 3, 7, 8, 9, 2. Então, ele é 7, ele é 2,3, posso dizer aqui. Mais ou menos, ele está mais próximo aqui do... Não, desculpa. Se ele está mais próximo do 9, então ele passou do meio ali, né? Então ele é 2,6, por exemplo. Que ele está mais longe aqui do 4. Nós falamos disso semana passada, né? Sobre raiz. Porque quando você vai colocar na reta numérica, por exemplo, vou colocar o raiz de 7 na reta numérica. Eu descobri que é quanto? 2,6. Então, ele está... Deixa eu apagar aqui. Onde que está o raiz de 7? 2,6. Ele está mais ou menos entre... Aí eu vou indicar que aqui é o meu raiz de 7. Por isso que é importante para a gente, quando a gente vai fazer um intervalo. Onde vai representar um intervalo. Ok? Deixa eu ver se... Aqui. Agora, eu vou descrever... Eu tenho o meu intervalo, tá vendo? Eu tenho meu conjunto representado na reta numérica. Eu vou representar por meio de uma propriedade. Pode ser entre chaves e pode ser aquele intervalinho igual esse aqui de cima. Ok? Então, olha só o que eu tenho, ó. Eu tenho todos os números que são maiores do que menos 2. Então, eu vou fazer... Os meus extremos vai ser o quê? Menos 2 e mais infinito. Então, coloco o parênteses aqui. Agora aqui, ó. Bolinha fechada, cochete para dentro. Ok? Outra maneira que eu posso representar. X pertence aos reais, porque eu tenho a reta dos números reais. X é maior ou igual, né? Porque é bolinha fechada,
menos 2. Posso representar dessas duas maneiras. Eu gosto mais assim, eu acho mais fácil. Gosto dessa maneira. Mas se vocês verem dessa maneira aqui, vocês também vão saber que é graficamente representado dessa maneira. Vamos fazer a letra B. Agora eu tenho, ó, quem são os meus extremos? Ó, ele vem lá do menos infinito. Menos infinito. Vai até quem? 3 raiz de 2. Outro extremo. Bolinha fechada. Então, chaves para dentro. Ok? Como é que eu vou fazer isso aqui entre chaves? X pertence aos reais, tal que X é quem? É menor ou igual a 3 raiz de 2. Que são todos os números que são menores, que estão para a esquerda. Ok? Agora eu vou fazer essa última aqui. Essa C. Ah, não, tem mais uma lá. Aqui. Como é que eu vou representar esse conjunto? Quem são os meus extremos? Primeira coisa que eu vou olhar. Menos 1/4 até o 1. Bolinha fechada em 1, quer dizer que o 1 está no subconjunto. Menos 1/4, bolinha aberta. Representei. Deixa eu pôr aqui que eu quero fazer um negócio ali. Às vezes a gente fica confuso na hora de representar com chaves. Então, primeiro, são reais, são números reais. Então, X, qualquer número pertence aos reais, que esteja nesse intervalo. Aí eu vou pensar aqui, ó, coloco o X aqui no meio do intervalo. Todos esses números são o quê? Menores do que 1. Ficou muito apertado aqui. São todos esses números que é o meu X, que é qualquer número que está nesse intervalo aqui, são menores ou iguais, né? A 1, porque a bolinha é fechada. E todos esses números que estão para cá, são maiores que menos 1/4. Maiores porque bolinha aberta. Então, X pertence aos reais, tal que X é maior que menos 1/4 e menor ou igual a 1. Ok? Aqui. Quais são os meus extremos? Menos 3/4 e 0. Fechado em 0, aberto em menos 3. Vou colocar o X aqui para fazer. Todos esses números aqui são menores ou iguais a 0. Todos esses números que estão para cá são maiores que menos 3/4. Ok? Só que eu tenho que pôr o X pertence. Nossa, ficou muito ruim isso aqui. Menos 3/4. X pertence aos reais, tal que X é maior que menos 3/4 e menor ou igual a 0. Gente, alguma dúvida sobre isso? Sabe por que eu estou falando isso com vocês? Por exemplo, eu acho que eu até corrigi uma. Quem estava olhando o PISME lá, eu fiz. Acho que eu fiz uma questão, ou tenho uma questão. Por exemplo, eu tenho essa situação aqui, ó. Tem uma multiplicação de funções, ok? E essa multiplicação tem que ser maior que 0, por exemplo. Quem é esse conjunto? Quem é esse intervalo? Aí eu vou dizer que o f de x é igual, por exemplo, x ao quadrado menos 1, por exemplo. E o g de x é, por exemplo, x mais 1. Quem é esse intervalo? Que aqui vai ser um intervalo, onde as minhas funções f vezes g de x são maiores que 0, são positivas. Bom, primeiro eu preciso resolver a minha função. Como é que eu vou resolver? X ao quadrado menos 1 é igual a 0, uma função do segundo grau. Aqui é uma equação incompleta. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 1. Ok. Então, x' é igual a 1,
x duas linhas é igual a menos 1. Aqui, minha função do primeiro grau. Vou achar o zero dela. X mais 1 é igual a zero. X é igual a menos 1. Vou estudar o sinal que nós vimos nesse bimestre. Vou estudar o sinal. Vou fazer. O que eu sei da minha função do segundo grau? Que ela é uma parábola. Então, vamos construir a parábola aqui. Tem meu x. Ela tem concavidade voltada para cima ou para baixo? Para cima, porque o meu a aqui é positivo. E quem são as raízes? 1 e menos 1. Quer dizer que a minha parábola vai tocar no eixo x nesses dois pontos. Concavidade voltada para cima, vou construir. Aí a gente vai estudar o sinal. Tudo que é menor do que menos 1 é positivo. Por quê? Qualquer valor que eu pegar menor do que menos 1, eu vou achar um y positivo. Entre menos 1 e 1, a minha função vai ser negativa. Qualquer valor que eu pegar vai ter um y negativo. Maior do que 1 vai ser positivo. Ponto. Deixa quietinho lá. Aqui. Função do primeiro grau, eu vou ter uma reta. Uma reta nesse sentido. Por quê? Porque o meu A aqui é positivo. Vai tocar onde o eixo x? No menos 1. Vou estudar o sinal. Tudo que é maior do que menos 1 é positivo, porque qualquer valor que eu pegar aqui vai me dar um y positivo. Aqui, tudo que é menor do que 1 é negativo, porque qualquer valor que eu pegar aqui vai ser negativo para o y. Aí vamos lá. Agora a gente vai analisar na nossa reta numérica, que agora que a gente vai usar lá nossos intervalinhos. Então vamos lá. Vou fazer outro aqui. Ó, construir a minha reta numérica. Deixa eu fazer mais aqui para poder dar certo. Bom, primeira coisa, quem são as minhas raízes aqui? Da minha função do segundo grau. Vamos analisar primeiro. O menos 1 e o 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 1 e 1. Correto? Aqui eu tenho a minha f de x. Representei. Agora aqui. Na minha g de x, eu também tenho menos 1. Então, eu vou colocar o menos 1 aqui. Agora, a gente vai ver quais são os sinais. Tudo que é menor do que menos 1 é positivo. Entre menos 1 e 1 negativo, maior que 1 positivo. Agora, na minha função g de x aqui, tudo que é menor é negativo. Tudo que é maior é positivo. Ok? Agora, eu vou fazer o f de x vezes o g de x, ó, que é o que a gente está querendo no exercício aqui, f vezes x. Então, vamos fazer, ó. Primeiro, eu vou colocar os inteiros aqui, ó. 1. Então, vamos fazer, multiplicar, né? F vezes x. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Mais vezes mais, mais. Aí eu vou olhar, vou voltar aqui na minha função, nessa equação aqui, inequação, e vou ver o que eu quero da minha multiplicação das funções. Eu quero onde essa multiplicação é o quê? Maior que zero. Então, onde ela é positiva. Então, onde ela é positiva? Aqui, ó. Nesse pedacinho aqui. Em todos os números que são maiores do que 1. Agora, eu quero saber onde ela é igual a zero? Não. Só onde ela é maior. Então, o meu 1 não pertence. Bolinha aberta.
Agora, qual que é a resposta? É aberta e 1 até o mais infinito. Agora, outro jeito, x pertence aos reais, tal que x é maior, não é igual a 1. Gente, eu fiz um exercício rápido aqui, só para a gente ver um exemplo de como a gente vai usar os intervalos reais, por exemplo. Por isso que é importante. A resposta aqui, ela vai ser, por exemplo, A, do 1 até o 2. B, do menos 1 até o 5, por exemplo. Ou vai ser x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1. Ok? Por isso que é tão importante a gente estudar os intervalos, de onde é bolinha aberta, o que quer dizer bolinha fechada, ok? Deixa eu parar a gravação aqui, peraí só um pouquinho. Ué. Não estou conseguindo. Peraí. Ué. Você parei de gravar, não? Ué. Sua videochamada está sendo gravada. Ah, tá. Agora eu achei.